E galera, 1.7.1 tá de volta, dessa vez com uma nova atualização cheia de novidades e um novo segredo inédito da versão final do game. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, depois de 4 meses sem nenhuma grande novidade, a Beta Games Group, estúdio do Game 1.7.1, voltou a fazer um pronunciamento pro público, dessa vez lançando uma nova atualização cheia de novidades pro game, correções de bugs, novos veículos, armas e novas mecânicas, mas também adicionou um novo mistério, uma nova pista incrível da versão final do game. E o pior é que quase ninguém percebeu, rapaziada. Mas e aí, vocês querem conferir todas essas novidades? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, só lembrando pra já chegar deixando o like pesado e se inscrevendo no nosso canal, ativando todas as notificações pra não perder os vídeos novos de 1.7.1 e muito mais. E bom, rapaziada, depois de um tempão sem grandes novidades no Game 1.7.1, a equipe da Beta Games Group fez um post tanto no seu Twitter quanto no Facebook, compartilhando um patch novo de atualização que está sendo adicionado ao game, visando corrigir alguns bugs e problemas que estavam rolando lá na versão alpha, além de adicionar novos conteúdos e ferramentas exclusivas. E segundo o post compartilhado por eles, rapaziada, o desenvolvimento do game tá a todo vapor. E informaram que a equipe artística deles está empenhada em expandir o conteúdo do jogo, inclusive produzindo o mapa final já, a criação de novos veículos, entre outros recursos. E eles inclusive deram uma novidade muito bacana sobre o processo de desenvolvimento do game e a sua equipe, que antes, pra quem não tá ligado, contava com cerca de 8 pessoas trabalhando ativamente no desenvolvimento do jogo. E agora, devido a essa expansão e o sucesso que foi o lançamento da Alpha lá na Steam e na nuvem, agora eles contam com 30 profissionais capacitados, trabalhando empenhados no desenvolvimento do 1.7.1. Ou seja, rapaziada, mais do que triplicaram a quantidade de pessoas trabalhando no estúdio, o que é uma notícia excelente. E com esse crescimento da equipe, eles vão conseguir trabalhar em vários aspectos do jogo ao mesmo tempo e mantendo o alto nível de qualidade. Inclusive, eles informaram que todos os conceitos artísticos do jogo já foram concluídos, ou seja, toda a estética que eles pretendem trabalhar em cima do jogo já foi definida. Inclusive, o mapa final do game já tá concluído, rapaziada. Pelo menos a blocagem, né? A modelagem 3D do mapa já foi concluído. E agora eles estão entrando no nível de level design, que seria complementar todos os detalhes que fazem parte ali do ambiente do jogo. Inclusive, eles também informaram que já tem dezenas e dezenas de veículos prontos para serem adicionados no game. Já foram desenvolvidos, basta apenas serem implementados. E eles vão desde simples carros, motos, até mesmo trens e caminhões. Olha isso, rapaziada. Além deles também já terem prontos centenas de objetos que vão fazer parte da criação pro mapa. E eles já iniciaram também um processo de aprimoramento e adição de novos recursos do jogo. Inclusive, alguns desses recursos já estão sendo disponibilizados na versão alpha lá da Steam a partir de atualizações. E o mais bacana é que, embora esse processo seja algo demorado, né, e que exige bastante paciência, mas eles estão sempre se comunicando com a comunidade, né, cerca de 3 em 3 meses, e estão sempre disponibilizando alguma dessas novidades que vão vir só na versão final, já na versão alpha a partir dessas atualizações. Então, eu acredito que a equipe da Beta Games Group está num processo excelente de desenvolvimento e ainda mais de comunicação com o seu público. E essa novidade aí, né, de expandir a sua equipe de 8 para 30 profissionais é algo muito incrível. Lembrando que isso aí são pessoas que trabalham diretamente no jogo, acredito que sem contar pessoas terceirizadas, então é um salto muito bacana, tô muito empolgado aí com essa novidade. E nessa nova atualização que já tá disponível lá na Steam, você pode contar com uma nova categoria de veículos agora que vão ser caminhões, com modelos menores que já estão adicionados ao jogo. Se eu não me engano, já foram vistos cerca de 3 novos caminhões, um com uma temática de venda de fruta, outro de venda de itens ali de casa, e um caminhãozinho de entulho, bem característico de quebrada, né, aqueles estilo F1000 da Ford, muito bacana. Foram adicionados também novos armamentos, entre eles um de gás, que pode auxiliar ali nos combates, nas dominações de territórios. Também foi adicionado também um explosivo remoto, que você pode posicionar em locais estratégicos, e inclusive ativar eles à distância, o que é muito bacana. Foram adicionados também uma nova categoria de armas brancas, que vão auxiliar também ali no combate corpo a corpo. Entre elas tem a peixeira, que pode ser encontrada nas lojas e também no interior de algumas casas, além também do soco inglês. Foi adicionado também um novo recurso, né, uma nova categoria que é de consumíveis. Entre eles já está disponível
disponível o pote de remédio, que é usado para recuperar a sua vida, e você pode encontrar tanto nos hospitais quanto no interior de algumas casas. Foram adicionadas também novas opções de tuning nas oficinas, especificamente nas rodas dos carros. O mapa também sofreu algumas alterações. Segundo a premissa do game, o tempo foi avançando e algumas mudanças começaram a rolar ali no mapa da cidade. Eu acredito que tem alguma ligação com as obras que já estavam acontecendo ali durante a versão alpha. Então pode ser que durante o modo história do game, durante o desempenho do game, algumas obras passam a serem concluídas, né? O que dá essa sensação que realmente o tempo tá avançando. Então é possível que a gente veja algumas modificações no mapa durante o tempo do jogo. Como agora possui uma nova categoria de armas, né? As armas brancas, foi adicionado também o desafio furtivo, que é basicamente para você dominar as áreas dos criminosos utilizando apenas essas armas. E assim você acaba ganhando uma recompensa, que é uma grana dentro do jogo. Eles também informaram que estão iniciando o processo de alteração de algumas texturas dentro do jogo, além da otimização de objetos de cenário, ou seja, basicamente muita coisa que está sendo utilizada ali é placeholder e está sendo trocada agora por versões finais, né, sofrendo uma otimização profunda. Além também da correção de bugs que sempre acontece em todas as atualizações. Só que o melhor de tudo ainda está por vir, rapaziada. Isso porque dentro da casa do Nicolau, em cima da mesa da cozinha, é possível ver uma nova pista inédita, provavelmente sobre a versão final do game, que é nada mais nada menos do que um mapa, rapaziada, que pelo que tudo indica, né, o que aparenta ser, é o mapa completo do game 171. Pra quem não tá ligado, essas versões agora pré-alpha e alpha conta apenas com uma parte do mapa, que é uma região que representa a cidade de Sumarite, que teria sido baseada na vida real na cidade de Sumaré. Então, pelo que tudo indica, né, a cidade do jogo ainda nem tá completa, vai ter uma extensão ainda desse mapa. Mas não é só isso, rapaziada. Haverão também outras cidades presentes no mapa do jogo. Inclusive, durante uma entrevista que rolou lá no Flow Games com a equipe da Beta Games Group, o Diogo, que é o CEO da BGG, havia informado que eles pretendiam colocar cerca de 4 novas cidades dentro do game, né, que ele contaria com 5 cidades no total, e que haveriam ali cidades de litoral, interior ou algo do tipo. E pelo que deu pra ver desse mapa que foi adicionado no game, né, em cima lá da mesa, o que a gente vê praticamente é isso que ele descreveu. Inclusive dá pra ver que tem algumas anotações ali que dentro do jogo não dá pra ver com muitos detalhes, né, tá com a textura ali um pouco reduzida. Mas a gente tentou passar uma inteligência artificial, né, pra tentar definir um pouco mais essa imagem e ver o que tá escondido ali dentro dessas informações. E basicamente, rapaziada, parece um monte de anotação ali que o Nicolau fez, pelo menos quando esse mapa tá inserido dentro do jogo, né, como se ele tivesse feito algumas anotações ali. Tem umas manchas que aparentam ser de café, né, já que tem uma jarra de café em cima do mapa também. Só que depois que passa a inteligência artificial, dá pra ver que é algo que aparenta ser mais relacionado ao desenvolvimento do jogo, né, como se os desenvolvedores tivessem feito aquelas anotações pra representar algum dos segredos que a gente vai encontrar na versão final. E eu consegui extrair essa textura do jogo, rapaziada, pra poder fazer uma análise mais aprimorada pra vocês, e com a ajuda também do auxílio da inteligência artificial, a gente conseguiu um resultado muito bacana, que dá pra ter uma noção do que tá chegando aí no Game 171. E galera, pelo visto o mapa vai ser gigantesco. Isso porque se vocês darem uma analisada nesse mapa que foi disponibilizado pela Beta Games Group, o que tá disponível hoje pra gente jogar representa tipo 1/10 do mapa, tá, rapaziada? Basicamente vai ter muito mais pra ser explorado ainda no mapa do jogo, vai ser uma extensão territorial gigantesca comparado com o que a gente tem disponível hoje. E pelo que dá pra observar ali, a cidade de Sumariti vai ser dobrada, ou seja, ela vai ser ampliada com cerca da mesma região que ela já tem de área disponível pra gente jogar, vai dobrar o tamanho dela. E haverão diversas conexões ali com outras cidades, né? Então vão ter estradas também, regiões mais de interior, regiões mais inóspitas, que podem ser muito bem aproveitadas aí pela equipe da BGG pra desenvolver mistérios, segredos, easter eggs e coisas do tipo. Além disso, rapaziada, pelo que deu pra ver, vai ter uma outra parte da cidade ali, provavelmente de Sumarite ou alguma cidade vizinha, que deve ser mais desenvolvida, né? Então eles vão ilustrar bem essa parte ali que representaria o interior de São Paulo. Dá pra ver mais abaixo que tem também uma região que aparenta ser de fazendas, né, com mais pastos, fazendas. Então vai ter também essa região como se fosse mais o interior, que podem ter animais, né, cavalos, vacas, gados, coisas desse tipo. Além de empresas também, quem sabe galpões. No lado direito tem uma outra região ali também que tá tampada por um desses bilhetes, dessas anotações, que eu acredito que são justamente pra censurar essas cidades, né, pra não mostrar as novidades. Mas dá pra ver, galera, que do lado direito do mapa tem uma cidade que é quase 4 vezes o tamanho de Sumarite, então provavelmente deve ser uma cidade que represente São Paulo capital, já que eles falaram que tem a intenção de colocar algo desse tipo dentro do jogo. Então, rapaziada, vai ter uma cidade muito grande e desenvolvida pra gente explorar, provavelmente onde vai haver bastante gameplays, minigames pra gente realizar, missões dentro do jogo e até mesmo mistérios. O que, se a gente for levar em conta o que foi retratada lá em Sumarite, que é basicamente uma paródia de Sumaré, tem vários pontos conhecidos da cidade do jogo, pode ser que eles façam isso também
também nessa representação de São Paulo. Então, chega lá, vai ter uma espécie de Avenida Paulista, pode ser que tenha também lá a Ponte Estaiada, a Marginal Pinheiros. Então, vai ter uma representação do que pode ser São Paulo dentro do Game 171. Eu tô muito ansioso pra conferir se realmente eles vão fazer isso do tipo, ou vão fazer uma nova cidade, algo mais autoral. Só sei que se você sempre quis uma região mais de prédios ali, mais centralizada no Game 171, fica tranquilo que pelo visto vai ter. Além disso, parece também que vai ter uma outra cidade de interior também bem desenvolvida, e mais abaixo do mapa tem uma região também que tá tampada ali por algumas manchas, alguns bilhetes, que eu acredito que vai ser a representação do litoral que o Diogo também comentou lá no Flow Games. Então, rapaziada, vamos ter aí mais uma grande cidade de interior, uma cidade grande que representaria ali São Paulo, uma metrópole, cidades do interior e também do litoral. Então vai ter muita coisa bacana pra gente explorar. E o mapa, rapaziada, é como se ele ficasse 10 vezes maior do que a gente tem hoje. Isso eu tô dizendo de área útil, né? Porque se a gente for contabilizar áreas ali que podem não ser exploradas, tem muita coisa. E dá pra ver que eles também deixam alguns ganchos, quem sabe pra uma expansão futura, né? Não é aquele mapa estilo ilha do GTA V, que basicamente só tem água por volta de todo o mapa. Dá pra ver que tem umas continuações de terras ali que quem sabe no futuro eles podem expandir também. Agora, o mais curioso são essas anotações também que eles fizeram em cima do mapa. Tem algumas coisas que não dá pra ler muito bem, mas outras ali que se assemelham a uma caveira próximo da cidade de Sumarite, que pode lembrar, quem sabe, algum mistério que tá ali. Tem também a marcação da casa do Nicolau, né, onde seria o mapa original do jogo. Tem um triângulo grande ali que não dá pra saber o que representa. Eu acho que tem uma mula sem cabeça ali no topo, rapaziada. Quem sabe aí indicando que vai ter algum mistério, algum easter egg desse tipo no game. Tem umas anotações aqui em cima dessa maior cidade, né, falando sobre o tamanho, né, grande, se o PC aguenta, se é possível. Também tem algumas anotações ali de avião ou algo do tipo, né, quem sabe remetendo se vai ter aviões ou não dentro do jogo. Tem também uma série de números que eu acredito que possam ser coordenadas, quem sabe, das cidades na vida real, ou algo do tipo, alguma coisa vendo programação dentro do jogo. Lá embaixo também tem algumas marcações com X, locais pra você ir que podem ter alguma coisa relacionada a mistério também, algum tesouro que pode estar enterrado aí ou afundado em algum desses locais do mapa. Ali embaixo também dá pra ver algumas anotações sobre parede invisível, sobre limite do mapa, o que acontece se você chegar no limite do mapa, se chegar no máximo do mar. Aí tem ali também escrito tubarão, ou também o que acontece se você for de avião. Então, galera, traz algumas novidades aí que podem estar presentes no game. Será que vai ser possível você pilotar um avião, pegar o helicóptero dentro do jogo? Vai ter mula sem cabeça, vai ter mistérios aí do nosso folclore nacional. Tem até uma capivarinha desenhada ali. Será que vai ter uma capivara agora dentro do jogo, mano? Vai ter animais também presentes, né? Além do gato, cachorro. Só sei que eu tô muito empolgado pra conferir todas essas novidades, rapaziada, que estão chegando aí nas próximas versões do Game 171. Se realmente esse for o mapa final do game, com 4 novas cidades, um mapa gigantesco, eu tô muito empolgado pra ver todas essas novidades e ver o resultado final de tanto trabalho, né? Agora com 30 pessoas participando da equipe, com certeza é uma excelente notícia pra quem é fã desse jogo e torce pra ver o resultado final dele aí. Pelo visto, rapaziada, vai chegar melhor do que a gente imaginava. Lembrando que tudo isso daí tá disponível já dentro do jogo lá, né? Tá em cima da mesa do Nicolau, na casa dele, você pode ir lá e conferir com seus próprios olhos, além de todas as novidades das atualizações. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas novidades? Será que o mapa do 171 vai ser gigante dessa forma? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se gostaram do conteúdo do vídeo, não vacila. Deixa o like pesado no vídeo pra fortalecer. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative todas as notificações pra não perder as novidades de 171 e muito mais. Lembrando que os membros do nosso canal vê os vídeos antes de todo mundo. Então não vacila, clica aqui embaixo em Seja Membro e vem fazer parte da Mafia Gameplay você também. Se não puder, nos apoia aí a partir de R$1 com o botão valeu e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E corre agora e nos siga nas nossas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram e no nosso TikTok, Sunnyplay _. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e você também pode mandar sugestão de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!